お願いします。そのさん。Tá escutando? あ、もしもし。お願いします。始める？はい。はい。名主様の目から酒と宗教、1948年のお話。飲酒と宗教は大いに関係があることはあまり知られてないようであるが、これについて説明してみよう。普通量の飲酒はなく、大酒癖は霊的原因によるのである。そういうのは大酒家の腹中には天狗、狸、稀には龍神の霊もあるが、それらが暗挙し酒をたしなむのである。腹中の霊は酒の精気を吸収するので、それによって酒の量は何分に減少する。世間よく水一升は飲めない、酒は飲めるというのは右の理によるからで、ちょうど腹中に海面があって吸収するようなものである。はい。 Ensinamento de Meishu Sama sobre o problema do alcoolismo. 1948. Vou explicar a relação sobre bebida e religião, que muitos não conhecem. A ingestão de bebidas alcoólicas socialmente, em quantidade normal, não gera problemas. Porém, quando essa quantidade é excessiva e viciosa, pode ser vista como um problema com origem espiritual. Na verdade, na barriga do alcoólatra encontra-se alojado um espírito de Tengu, texugo e raramente um dragão. E são estes que exigem grande quantidade de bebida. Eles absorvem a essência espiritual do álcool e, por essa razão, a pessoa consegue ingerir tamanha quantidade de líquido. É por isso que existe um provérbio japonês que diz: uma pessoa não consegue beber 2 litros de água, mas consegue tomar 2 litros de saquê. É como se dentro da barriga houvesse uma esponja que absorvesse todo o líquido. はい。酩酊するや議論を吹きかけになるの例、機嫌が良くなり大いに笑って、龍神は酩酊するや目が座り必要に、はい。 No caso de encosto pelo espírito de Tengu, quando está embriagada, a pessoa começa a discutir e fica prepotente. Sendo um encosto de texugo, a pessoa fica bem humorada, começa a rir por qualquer motivo e fica sonolenta. Por fim, caso seja um espírito de dragão, muda o olhar e a pessoa se mantém implicante e repetitiva. Ai. 右の3種であるが、その面を見てもよくらしき風貌、狸らしき顔。龍神は絵画彫刻に見るごとく、人間にあっても目がくぼんで光あり、寛骨高く、額角張り、痩せ型である。はい。No caso do espírito do dragão, a pessoa muda o olhar, né, e tem a parte do corpo como similar ao dragão. Aí. また、酒乱といい、や常識を的粗暴の行動をするが、これは人間のために頭脳組織が破壊され、それ動物霊が憑依するとのためで、悪質は
性を表し、周囲のものを困らすのである。はい。Quando a pessoa bebe e fica violenta, perdendo o bom senso, na maioria das vezes trata-se de um encosto de espírito humano que, quando vivo por causa do alcoolismo, teve o tecido cerebral danificado e encosta na pessoa que abre a brecha ao ingerir o álcool. No caso de encosto de um espírito animal, a pessoa adquire uma natureza violenta e muito má, causando muitos males ao redor. はい。以上のごとき大主義は絶対構成されなければならないが、人も知るごとく大主席は社会の損失、妻女をはじめ家族の者も絶えず苦しめられ、家庭は円満を欠き、最後は不幸になる運命に陥るであるから、したがって大主家自身も更生しようと何ほど努力をしても効果はない。はい。Por esse motivo, é importante a cura de vez do problema de alcoolismo, pois este traz perdas tanto para a própria pessoa como para a sociedade, e um imenso sofrimento para os familiares, causando a desarmonia do lar e um fim trágico. Mas o alcoolismo por si só não consegue melhorar, mesmo com grande esforço. Mas o alcoólatra por si só não consegue melhorar, mesmo com grande esforço. E como já expliquei anteriormente, a causa está no espírito alojado na barriga. Para a cura efetiva do alcoolismo é necessário um meio espiritual e religioso. Aí. はい、お願いします。ちょっと飛んじゃった。そこから前述のごとくその原因がそこから最後まで、はい、お願いします。甚だ自画自賛であるが、観音教団ではいささかの、摂取やを進めない。飲みなければ自由に飲んでも差し支えないことになっているので、飲酒家は喜ぶ。慈悲を得るに従い、だんだん酒がまずくなった。少しで酔うようになったというようになり、ついには数量以上は飲めなくなるので、そういう人は教団に無数にいかなるわけかというと、腹の中の霊が常時観音様のお光をため萎縮するからで、それだけ資料が減るというわけである。この理によっていかなる宗教といえども、その輝きさえあればその人に負荷がなくなるのである。以上です。Entretanto, não é fácil encontrar uma religião que resolva esse problema. A maior parte tenta convencer o alcoólatra a abandonar o vício ou até proibir o mesmo. Porém, isso não dá resultado e só traz mais sofrimento. Mas aqui na messiânica, religião de Canon, não se proíbe beber. Se a pessoa quiser beber, não tem problema. Desse modo, a pessoa fica feliz e, devido a essa liberdade, continua bebendo. Mas com o passar do tempo, a bebida começa a ficar sem gosto e uma pequena quantidade já produz um grande efeito, o que faz a pessoa beber muito menos do que normalmente costumava ingerir. Temos vários casos assim na messiânica. A cura acontece porque o espírito que estava alojado na barriga vai recebendo a luz de Canon e começa a atrofiar e diminuir. E desse modo, deixa de ingerir álcool que antes era tão necessário. Com a atuação da luz divina, vai deixar de existir membros com problemas de alcoolismo. じゃあ、おかげ話。Então nós vamos passar para o relato da membro Maruyama Kikue. はい、お願いします。修羅26年の苦しみから救われる丸山菊也。思い浮かぶようにも思われ、夢のようにも思われます。私は25年前に
おばの世話にて何も知らずにへ嫁いで来ました翌日から主人は大酒を飲んで帰るのです。私はびっくりして泣いておりましたら、姑は私をなだめてくださいましたが、たびたびそのようなことがあって、どうしたらよいものかと思案に暮れていました。私の嫁入り後、2ヶ月にて実家がなくなり、あとは弟が一人残り、私は途方に暮れましたが、自分は運が悪いのだから辛抱するより他に仕方がないと諦めていました。たびたび帰り、飲んでは3か年は過ぎ、ないものはいら帰れと申しますので、とうとう母なき家に帰りました。はい。Difusão Okayama, 1952. Maruyama Kikuê, 43 anos. Fui salva de 26 anos de sofrimento com o alcoolismo. Me casei em um casamento arranjado, e no dia seguinte meu marido já ficou bêbado. Isso muito me assustou, e acabou se tornando constante. Por essa razão comecei a pensar em o que eu poderia fazer, apesar da minha sogra me acalmar. 2 meses depois, minha mãe faleceu e deixou meu irmão mais novo aos meus cuidados. Pensei então que eu tinha má sorte na vida e passei a aceitar a situação. Porém, o problema do meu marido persistiu e, passados 3 anos, ele me disse que se eu não prestava nem para ter um filho, que eu deveria ir embora. Assim, voltei para a casa da minha família. がしかし近所に来られ、勧められるままにまた嫁入り先へ帰りましたが、こうしたことは2度や3度や4度ではありませんでした。ついにはそれが妊娠し、昭和4年に女児を産みました。それから3年後に次女が生まれ、2人の子供の親となりましたが、運悪くはどこまでも続く。昭和7年、ふとした風が原因となり、10月20日、長女が死亡、続いて10日後、次女が亡くなってしまいました。やっとのことで2児をめぐり、わずか10日間に2人も亡くしてしまったのでした。はい。Mas chegando em casa, lá me aconselharam a voltar para junto do meu marido. E foi o que eu fiz. Mas essa situação repetiu-se diversas vezes. Depois de um tempo, dei à luz a uma menina e 3 anos depois tive a outra. Mas mesmo assim, a postura do meu marido nada mudava. Para piorar a minha sorte, a primogênita de 3 anos faleceu devido à gripe. E apenas 10 dias depois, a mais nova também. その時の私の心境、それは申すまでもございませんが、主人にも増し、酒を飲み、主人からは、お前が悪いから、主人が仕事もせず、酒ばかり飲む。と言われ、私は本当にこの世の中には、神も、てくださる人は一人もないと、つくづくと思いました。Não tenho palavras para expressar o estado emocional que me encontrava. E por esse motivo, meu marido passou a beber mais. E minha sogra começou a me culpar pelo fato dele beber tanto e estar desempregado. Foi aí que comecei a pensar se neste mundo existia Deus. Não havia ninguém que pudesse entender o tamanho do meu sofrimento. その後、間もなく姑は心臓が悪くなり、3年間病み、ついに死亡いたしました。私は寂しさのあまり、親戚より2歳になる女児をもらって帰りました。姑は常に胃腸が悪く、あらゆる施しても良くならず、ついに中部となり、7年間続け、そして亡くなりました。Logo em seguida, minha sogra ficou doente do coração e passou 3 anos acamada, vindo a falecer.
minha tristeza só aumentava. E por isso resolvi adotar uma criança de 2 anos dos meus parentes. O meu sogro, que sempre teve boa saúde, teve um derrame e após vários tratamentos, ele sofreu por 7 anos e também faleceu. はい、主人は年を取るに従い、ますます酒癖は悪くなり、酒を飲んで帰っては、私や子供をいじめ、くどくどと言いながら、また酒を飲み、紙を持って私を叩き、外へ飛び出せば追いかけてくる。酒がなくなれば来いと申しますが、近所に酒屋がないものですから行かないと。また酒を買ってくると言っては、そして2、3日するとぶらりとボケた顔をして帰ってきて寝るのです。その時はとても頭が悪いらしく、起きることができないのです。ああ、俺が悪かった。たくさんの金を使い、困ったことをしたと、さも悔しそうに悲観しているのです。はい。Com o passar dos anos, o problema do alcoolismo foi piorando gradativamente. Quando ele bebia, voltava para casa e batia em mim e na criança, às vezes usando uma garrafa. Corria atrás do meu filho. Tinha ocasiões em que ele saía para comprar saquê e só voltava 2 ou 3 dias depois, para cair em um sono profundo. Nessas ocasiões, a cabeça de meu marido doía tanto que ele não conseguia nem levantar. E dizia arrependido: gastei tanto dinheiro e fiz tantas coisas erradas. E eu pensava que ele não tinha mais jeito. 繰り返し26年も続きました。時によれば槍を出して納屋に入り、金剛磨きでゴシゴシと先を研ぎ、私を刺してやるとか、人を殺してやるとか申すのです。私もどうせ生きがいのない汽車道か、それとも海の中へでもと思ったことも一度ならずありました。しかし昔から良いことは良い後は悪い、悪い後は良いということわざがあるが、まあまあ頑張って生きておりさえすれば、また良いことがあるのかもしれないと、今日の日まで生きてまいりました。はい。Isso se repetiu por 26 anos. Até de morte ele já havia me ameaçado. Nesse período, várias vezes passou pela minha cabeça o suicídio devido a essa vida. Mas por causa de um provérbio japonês, eu mantinha as esperanças. Depois de uma coisa boa, vem algo ruim. E depois de algo ruim, vem uma coisa boa. Por isso, continuei. ちょうど去年の秋のことです。稲を漕いでおりましたところへ、船倉町の内藤さんがお見えになり、そしていろいろとお道の話をしてくださいました。手をかざせば病気は治るとか、人間の性質まで変わるとか話してくださるので、私はそうで聞いてはおりましたものの、なことがあるものかと疑っております。その後木の取り柄も済み、やっと一息と思っておりました。また主人が虫を起こし、たくさんの夜遅く自動車で帰り、家の前の岸まで乗り込み、自動車は半分川へ落ちてしまいました。しかし主人は知らぬ顔で中で酒を飲み、そして頭から布団をかぶり、足だけ出して寝てしまいました。はい。Ano passado, quando eu e meu marido trabalhávamos na colheita do arroz, um conhecido nosso chamado Naito nos explicou sobre a religião dele, onde somente levantando a mão a pessoa melhorava da doença e até de personalidade. Mesmo escutando tais palavras, não acreditei. Porém, um dia houve um incidente
com o meu marido. Devido ao estado de embriaguez, ele perdeu a direção do carro e caiu no rio. Aí ele foi para casa a pé, chegou em casa, bebeu mais ainda e foi dormir. No dia seguinte, estava com uma terrível dor de cabeça. Lembrou-se da conversa com Naito-san e me pediu para ir chamá-lo. Aí. 後で自転車は近所の雨の中をやっと引き上げていただきます。自転車は例のごとく起きられぬと申します。伊藤さんの思い出したのから内終わっておるから晩申しましたがと申しますので、すると内藤さんはご城下でお休みになっておられました。その7時頃に行けるようでしたら行かせてくださいました。しかし晩の7時が来ましてもお見えになりませんでした。すると主人は来てもらえば気の毒だから俺が行くと頭を鉢巻きで縛って内藤さんへ出かけました。出て行ったもののどんな様子かと心配しておりましたが、しばらくすると先生に条例していただいたでケルに帰って今までの大酒は狐の仕業であることが分かりました。Porém, este não pode ir ver meu marido, pois estava purificando. Disse então que se estivesse melhor, às 7 horas da noite iria à minha casa. À noite ficamos esperando, mas passado as 7 horas ele não veio e meu marido disse: ele está doente, então está ruim para ele vir. Então eu vou até ele. Levantou-se, enrolou um pano na cabeça e saiu. Após muito tempo, ele retornou com uma cara muito melhor, dizendo que recebeu jorei com outra pessoa. Então me disse ter entendido que bebia por causa de um encosto de espírito de raposa. Aí. 今にして思いますと、内藤さんがお話を聞かせてくださったのが私どもの救われる第一歩でした。翌日は教会にお参りし、社さんをご条例していただき、それより大酒飲みもやみ、私たちもいじめなくなり、打って変わり人間らしい。昭和26年1月、主人が入信、2月には私も入信させていただき、3月2日にはありがたい大光明如来様をお迎えさせていただきました。神や仏に手を合わせたことのないが、毎朝毎晩拝まねば食事もしないようになり、毎日人助けに歩かせていただくようになり、やがて一年になろうとしております。人間も変わるものと呆れております。私といたしましても、結婚以来25年間苦しみ悩み続けた生活はここに終止符を打ち、待ちに待った幸福が訪れたのです。私の喜び、それを例えることもできません。ただただ嬉し涙にむせぶのみでございます。現在では至らぬながらも主人は歩かせていただき、私は自然栽培をさせていただき、お道の話に明け暮れる楽しい日々でございます。ました。嬉しさ、乱筆をも顧みず、ありのままをここに報告申し上げ、御礼申し上げます。最後に八代先生はじめ、諸先生、内藤様、皆様、ありがとうございました。以上。Pensando agora, a conversa com Naito-san foi o primeiro passo para a nossa salvação. Já no dia seguinte recebeu outro jorei e a partir daí parou completamente de beber e nunca mais bateu em mim. Com certeza se tornou uma pessoa melhor.
Em 1952, recebemos o Hikari, e ele em janeiro e eu em fevereiro. Já em março, tivemos a graça de receber a imagem de Daikomi Onyorai no lar. De uma pessoa que nunca tinha levantado a mão para orar, se tornou alguém que não passa uma refeição sem agradecer a Deus. Agora ele sai para dedicar para a salvação do próximo. Os vizinhos, espantados, comentam: quem muda, muda mesmo. Agradeço a Deus e Meishu-sama, pois enquanto meu marido vai dedicar na salvação do próximo, eu dedico na agricultura da grande natureza. Levamos agora uma vida feliz e dentro da fé messiânica, divulgando os ensinamentos do nosso mestre Meishu-sama. Muito obrigado. Arigatou gozaimashita, Sun-san. ありがとうございました。Muito obrigado. Esse é uma aula, a primeira aula que nós fizemos, mas que teve um problema com a gravação da aula e não tivemos como gravar a aula, né? Mas é um tema que muita gente pediu, né, que fosse repetida essa aula. É muito difícil, talvez, para a mente ocidental, né, esse tipo de entender essa parte até fantástica, né, uma coisa de entender encostos de animais. Isso no Oriente é muito comum entendermos, mas assim no Ocidente é bem mais difícil. E com certeza esse tipo de encosto aqui no Brasil são de animais ou de entidades que são equivalentes a essas entidades do Japão, como o Tengu, o Texugo. A gente pode mostrar mais ou menos como é que é a entidade Tengu. Esse é o Texugo, né? Esse é aquele que, quando bebe, a pessoa fica feliz, fica sonolento. É um espírito de um animal, né? Bastante usado as estátuas na frente dos bares, nas frente das lojas de bebida alcoólica, justamente para chamar para a venda, né? Crescer a venda. Essa é a entidade que chama Tengu. É uma divindade da floresta, e qual é muito famosa no Japão por ter um nariz bem grande e ter a característica principal uma soberba, né? E geralmente os espíritos de samurai eram regidos por ele. Aí. E esse é o dragão conhecido, né? Dragão oriental. Ele tem o corpo esguio, né? E com a feição, com um olhar muito forte, né? Um olhar penetrante, um olhar bem forte. Obrigado. Então, com certeza aqui no Brasil tem similares, né? Ou seja, equivalentes, né? Entidades equivalentes no que esses que entram para dentro do estômago do ser humano. E nesse caso da senhora Maruyama Kikoe, a partir do momento que começou a receber jorei, né, enfraqueceu a força que essa entidade tinha sobre a pessoa. E pouco a pouco diminuindo e crescendo o espírito primordial da pessoa, faz com que consiga dominar esse ímpeto de beber, né? Nós sabemos como é difícil as pessoas pararem de beber por causa disso, né?
Então, a necessidade do fortalecimento espiritual, para que, em vez de proibir, você oferecer essa força. Porque, proibindo ou não, a pessoa acaba fazendo. E nada melhor do que a própria pessoa. Aqui, nesse relato, teve vários momentos que ele teve momentos de lucidez e que está fazendo a família sofrer, mas depois logo volta de novo, tudo de novo. Eu acho que para todos os problemas existentes hoje na sociedade, é algo parecido. Em qualquer tipo de vício existente hoje, é algo similar. Ou seja, a perda do controle do espírito. Pois você perde a porcentagem maior, sendo que você passa a ser dominado. 50% mais um, você passa a ser dominado. E com isso, o problema da brecha que surge. Então, bebendo um pouco, começando a beber, abre-se uma brecha no seu espírito, pois você perde o controle da sua consciência e com isso abre uma brecha para esse tipo de encosto, e isso para qualquer outro tipo de vício também. Né? Perde-se uma proteção, né? E com isso a pessoa, pouco a pouco, vai perdendo a autonomia. Nós temos aqui no templo um caso bastante semelhante da nossa querida Reni, né? Vou convidar ela para contar um pouco do relato dela, porque é muito parecido e também o final feliz também é muito parecido, né? Então, eu queria que ela, né, contasse um pouquinho da experiência dela. Me prepara aqui. Por favor, Reni. Pode sentar aqui, Reni. Reni, bom dia, obrigado. Bom dia, obrigado. Já quantos anos, né, desde que entrou na fé? Quando foi? Como foi conhecer a Messiânia? Foi em 69. 69. 69 que a gente conheceu, por causa Sim. do alcoolismo mesmo, né? Levou essa situação. E é em Rio Claro, eu morava em Rio Claro, e lá abriu a casa de difusão, né? E como a gente conhecia o seu Eduardo, o japonês que trabalhava no mercado, então ele nos convidou para ir até a difusão. Mas ele mesmo assim ele ia em casa ministrar jorei, na família, né? Ministrava. E aí a gente começou a frequentar. Tem muita semelhança com essa senhora aqui, mais ou quanto menos, né? do sofrimento antes. Foi muito sofrimento. Muita violência. Muita violência, porque a pessoa alcoólatra já viu como que é, perde a noção de tudo, né? Isso. Então, fazia coisas que a gente às vezes ficava até meio sem saber, né? E mesmo também, como essa senhora aí, um dia eu falei para a minha vizinha, eu falei, se Deus existe, não para mim. Interessante. Porque a situação era tão grave, né? Que a gente pensava assim. Aí até que eu conhecia o jorei. E começamos, né, a frequentar e receber jorei. Às vezes recebia jorei alcoolizado, né, ruim. Mas aí a gente foi. Mas o importante de tudo isso, eu acho que é o seguinte, não desistir. Persistir. Né? Então foi o que aconteceu. Tinha às vezes que a gente queria, às vezes até deixar, porque
achava que não ia resolver, né? Mas eu persisti, fazia tudo meio na marra, né? Meio assim, querendo, não querendo e fazendo, e aí foi que a gente conseguiu. Entendi. Recebeu o Jorei, ficou internado 1 mês, fazendo tratamento, mas chegou do hospital embriagado. Aí foi. Porque eu me lembro muito do falecido seu João, e eu me lembro dele como uma pessoa realmente bastante alegre, expansiva, gostava da igreja, de dedicar. Verdade. Então, me lembra muito esse relato, como se fosse uma cópia da vida. É verdade. Porque ele, na verdade, ele era uma pessoa assim que gostava de ajudar os outros, Sim, entendeu? sim. Ele gostava, ele tinha esse fazer o bem, fazer as coisas, né? Mas através, por causa da bebida, atrapalhava muito, né? Verdade. Quer dizer, a pessoa passa a não ser a pessoa. Né? Isso. Passa a não ser. Eu lembro dele contando piada, eu adorava que ele contava piadas, eu achava aquilo o máximo. É verdade. Brincava muito com a gente e dedicava, sempre estava na igreja. Tava, dedicava. E foi aí que conseguiu deixar a bebida através do Jorei, né? Recebendo Jorei. Mas depois, aí as coisas complicaram, né? Afastou, aí começou tudo de novo, aí foi complicado. Essa parte, Reni, de poder passar para as pessoas a importância não só de receber Jorei, mas da dedicação. Dedicação, Né? isso mesmo. De não desistir. Muitas dedicação. A gente ia direto dedicar, né? Eu, desde que eu comecei a frequentar, eu frequentei 9 meses para depois me tornar membro, né? A gente frequentava, mesmo recebendo, não recebia o Ricari ainda, mas dedicava constantemente. Porque aqui no relato também a gente sente que a pessoa também dedicou muito, ou seja, para mudar a vida há necessidade desse componente que é a dedicação. Né? É verdade. Eu acho que o que mais vai ajudar é a dedicação para vencer tudo isso, acima de tudo. E a persistência, né? Na dedicação também. Verdade. Né? Porque às vezes a pessoa fala, não resolveu, não vai resolver, eu estou dedicando tanto, não, né? Mas não é assim. Tem coisas que é muito difícil, não é fácil de você conseguir, né? Outra coisa que também os jovens de hoje desistem rápido, né? Mesmo em termos de casamento, na primeira dificuldade já se separam, né? Isso minha avó também sempre falava, que Verdade. os jovens de hoje não têm paciência. Não tem, é verdade. Qualquer coisinha já estão... Quer dizer, Quanta paciência não tem a senhora paciência. teve, né? Não, nossa, tive muita. Também que meus filhos eram pequenos, né, Hiroki? E eu pensava, o que eu vou fazer? Meus filhos pequenos, se eu for embora, como é que fica? É verdade. Né? Então eu pensava neles também. Eu falei assim, eu acho que... Aí foi quando eu conheci a Messiânica, eu falei, não, Deus existe. Aí comecei, né, a frequentar, e a gente participava dos cultos, participava das viagens que a gente fazia, né, dedicação fora. Sim. Então foi muito importante. Ia dedicar na sede aqui em São Paulo, entendeu? Dedicava aqui, que era ali na Morgado Mateus, né, Vila Mariana. Sim. Dessa parte de dedicação, apesar de toda essa dedicação, continua dedicando, tem problemas na vida? Tem dificuldades na vida? Tem, mas eu sei da senhora que a senhora continua com a mesma força, com a mesma determinação de continuar andando para frente. Verdade. Pois, às vezes... Com todos os problemas que a gente passa, Hiroki, mas a gente não desiste, entendeu? Porque também a gente não é nenhum santo, a gente tem máculas, né? A gente não sabe de outras vidas o que a gente vem trazendo, né? Então a gente continua. Eu acho que é assim, tem que ser assim. A evolução é eterna. A evolução é eterna, não para, né? Então, acho que isso é importante, as pessoas ter isso consigo, né?
É porque para os jovens de hoje é importante esse tipo de exemplo, pois não é fácil, né? Dependendo da mácula da gente, muita Não é gente fácil, desiste, não é. né? Muita gente desiste. Aí eu já vi muitas pessoas desistir por qualquer coisinha, já, eu não quero mais, eu vou embora. Mas se desistisse, ajudasse, né? Não ajuda, porque a pessoa vai embora e depois ele fica pior ainda do que estava, né? Porque ele não persistiu, né? Não enfrentou, né? Não enfrentou a situação, né? Porque, na verdade, às vezes a culpa não está nos outros, está na gente também. Verdade. Né? Aí a gente começa a achar defeito nos outros, aí desiste, né? E não é por aí, não é verdade? E essa... conta um pouquinho de quando conheceu o reverendo Nakahashi e entendeu mais profundamente os ensinamentos de Meishu-sama. Ai, Hiroka, aí foi quando a gente eu tive um contato, porque quando eu entrei no Messiânico, seu pai, ele era o reverendo, ele estava na sede, a gente não tinha esse contato com ele, né, porque era diferente. Aí depois, quando houve a separação, aí comecei a ter mais contato com o reverendo. Aí dali para cá, nunca mais eu deixei. Sempre seguindo os conselhos dele, né? Sempre a orientação dele, entendeu? Porque mesmo quando a gente mudou para Alameda Barros, né? Vocês eram pequenininhos, né? E a gente tinha muito contato com o reverendo, a orientação dele. Sempre alguma coisa que eu sentia dúvida, eu tinha algumas dúvidas, eu ia perguntar para ele, né? Verdade. E ele orientava. Isso a gente deve muito a ele. Foi muito importante. Muito. E naquela época, formou-se com o reverendo pessoas bastante parecidas com ele, ou não seja, no sentido de nunca desistir, né? Nunca desistir. Ele falava isso, sabia? Ele sempre falava assim, nunca desista. Incrível. É engraçado, porque mesmo você vê, não é só na parte religiosa. Sim. No trabalho, se você está afim de alguma coisa, você conseguir, se você desiste, você não chega lá. É verdade. Né? Então, eu acho que isso é importante, né? Na religião, ainda mais ainda, né? Com Deus, mais. Porque sem Deus, não tem condições, né? Então, para essas pessoas todas que sentem que não existe Deus, é um grande recado para eles, né? Procurar a luz de Deus, né? Eu acho. Tem que procurar. Porque como é que vai viver sem essa luz, sem Deus, né? Verdade. E na verdade, a gente que depois se torna messiânica há tantos anos, a gente fica assim, parece que é um alimento. Se você não tiver o jorei, não tiver, a gente não consegue, né? É verdade. Não Dá consegue, fome, né? Você dá fome, isso mesmo. Fome do jorei. Verdade, fome do jorei. Então a gente não consegue ficar sem, né? Verdade. É o que eu sinto, entendeu? Eu também digo assim às pessoas, não desista. Mesmo que seja o que acontecer, da fé e da dedicação e do jorei, da religião, nunca. Que eu sempre agradeço a Meishu-sama por ter conhecido. Para mim já é uma graça, né? Graça maior do que essa. Não só conhecer, mas entender o ensinamento dele, né, Hiroki? Verdade. Isso é o mais importante. Em resumo, a partir do momento que conheceu, mudou o destino, né? Mudou. Com certeza a gente tem Não, essa... eu digo assim, não só eu recebi muita graça, mas a minha família toda. Eu tiro pelos meus filhos, né? Verdade. A família toda, está todo mundo bem. Não é porque são maravilhosos, não. Porque tem alguém dedicando na igreja e nessa parte de Deus, né? Verdade. Que é o que o Meishu-sama fala, né? É a construção do reino do céu na terra. Então, eu acho que a família toda recebe. Verdade. Toda a família. Se tem um dedicando mesmo de verdade, a família toda recebe. Verdade. Por muitos problemas, às vezes, que a gente enfrenta, mas consegue. E a gente vê, né, famílias também com bastante problemas, pessoas com bastante problemas, que desistem de tudo, né? Desiste. E às vezes falta a religião também, né, Hiroka? A pessoa falta Deus, né? Às vezes, no momento difícil, mesmo num acidente,
A pessoa, se ele tiver um caso de perigo, eu mesmo aconteceu comigo, de ser assaltada. Não me assaltaram, porque na hora eu chamei Meixo Sama. Passei... Que guarda-costa. A pessoa ficou olhando e não fez nada, né? Entendeu? Então eu recebi muita graça. E a minha família também, né? Que não são nem messiânicos, né? Os filhos, mas eles também recebem graça diariamente. O que a gente tem notado, lendo bastante esses testemunhos, é que as pessoas relatam um problema e, em determinado momento, encontra-se com um ministro ou com um dedicante e a própria pessoa não tem tanto assim, apenas apresenta messiânico para a pessoa, né? E a pessoa o recebe, mas isso que muda a vida dela. Então, da gente... principal missão nossa, eu tenho certeza que é passar isso para frente. Passar para frente, é verdade. Eu acho isso muito importante. Sempre, né? sempre. Qualquer às vezes, oportunidade... porque às vezes eu converso com a pessoa está purificando, eu tento passar a minha experiência, Claro. né? Que eu tive com o jurei. Verdade. Às vezes a pessoa no momento, às vezes nem acredita, né? Fala, está contando vantagem, não sei o quê, né? Entendeu? Mas é a pura verdade. Mas aqui no relato também, a pessoa no começo ficou, isso não existe. Mas entra um pouquinho de luz na pessoa e uma hora verdade. ele tenta, né? Uma hora... É que eu falo, a gente persistir, né? Tem que persistir, isso. Eu acho que Deus não desiste da gente nunca, né? A gente que desiste de Deus, né? Eu penso assim. Né? Nas horas difíceis que você fala, não, acho que Deus não está nem aí comigo, não vou. Aí ele desiste. Mas não, Deus está assim. Deus quer ajudar. Verdade. Mas você tem que persistir. Né? Eu penso assim. Renica, obrigado. Esse Obrigada, recado para todo mundo. Se serviu para alguma coisa, né? Com certeza, sabe? Melhor ensinamento é esse, né? É verdade. É a prática. É verdade. Né? A prática, isso. Praticar sempre, né? É verdade. A gente sabe, ele está aqui quantos anos, né? Verdade, Reni. 69, são 46 anos de messiânica. Verdade. Né? Verdade. Obrigado, Reni. Obrigado a todos. Então. Obrigado. Ajuda ela. Esse relato assim mostra que todos nós, né, todos os povos, passamos por os mesmos problemas, né? E que esse é o relato no Japão, ou esse nosso relato da Dona Reni, temos, né, o mesmo jeito, o mesmo Deus que cuida de nós, né? Então fazer essa proximidade entre povos e de ideias e de pensamento, a importância do nosso caminhar, né? E às vezes você acha, não, a pessoa não vai entender, né? Não, mas vale a pena falar, tem o jorei, né? Joga no ar, joga a semente. Às vezes a gente fica receoso de falar para a pessoa, não, essa pessoa não vai entender. E aí a gente se retrai. Não, joga a semente, como foi jogado aqui. Naito-san jogou a semente, talvez não acreditou que acontecesse, né? Mas jogou a semente. Eu acho que a nossa missão principal é essa, né? É espalhar essa semente da felicidade. Pois, mais do que isso, não tem, né? De mudar o destino da gente. Essa força de poder mudar o destino. E isso Meixo Sama tem. E nós estamos vivendo isso, né? Vivendo essa força de mudança. Então, agradecendo a todos pela presença, continuaremos, né, estudando relatos de pessoas da época e de todos vocês que tiverem algo e estão convidados aqui, sentar aqui do meu lado. Obrigado a todos.